sejam bem-vindos à primeira aula do canal. A gente vai começar falando um pouco sobre o que é a química. É um conteúdo bem introdutório para vocês terem uma noção do que é. Ele é um conceito novo, tá? Que muitos de vocês podem estar tendo um primeiro contato direto agora. Mas calma, não se assustem, a química está no nosso dia a dia. Em todo lugar que olhamos vai ter algo relacionado à química. Bom, por definição, a química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações, tá? Mas vamos com calma. Desde o início, a humanidade observa a natureza e podemos ver que ela é formada por materiais muito diferentes entre si. Esses materiais são o solo, tá? Como areia, terra vermelha, pedras. Os vegetais são musgos pequenos e árvores gigantescas. E o mesmo ocorre com os animais, aves, peixes e mamíferos. Então, chegamos assim a mais uma definição. A definição do que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, que tem um volume. A matéria, ela pode se apresentar das seguintes formas. Seria no estado sólido, como simples pedrinhas de gelo. Na forma líquida, seria, por exemplo, um copo com água, seria a água que está dentro desse copo, forma líquida. E no estado gasoso, que seria o gás que a gente respira, como por exemplo o gás de oxigênio. Então, agora que a gente já aprendeu como a matéria ela pode se apresentar, que são das três formas que a gente viu anteriormente, sólido, líquido e gasoso, a gente vai aprender um pouco sobre o conceito de separações. Separações. Com o passar do tempo, a humanidade foi aperfeiçoando técnicas de separação para separar e até extrair, por exemplo, os diferentes tipos de vegetais. Separar os que são comestíveis dos que são venenosos. Ou extrair do leite a gordura que a gente usa para fabricar a manteiga. Tá? Como exemplos de separações, a gente pode citar, por exemplo, o feijão, que a gente ou a mãe da gente cata na nossa casa para separar os grãos bons dos grãos ruins, para poder ocorrer o cozimento. E também, por exemplo, o processo de coação do café, onde a gente separa o café líquido do café sólido, do pó de café, né? A gente vai falar um pouco mais aprofundado dos tipos de separações e como elas ocorrem na segunda aula, tá? Como eu falei para vocês, essa aula é uma aula bem introdutória, bem inicial, só para apresentar alguns conceitos para vocês. Então, basicamente, o conceito de separação é que separações são processos que visam isolar os diferentes materiais encontrados em uma mistura. Diferentes materiais, como eu falei, por exemplo, o processo de catar o feijão ou de coação do café. Agora a gente entra em um novo tópico, um novo conceito para passar para vocês. A gente falou de separações, agora a gente vai falar do conceito de transformações. Mais para frente, na aula 2, vocês vão aprender também mais um pouco aprofundado como ocorrem essas transformações, tudo direitinho. Transformação é toda e qualquer transformação sofrida pela matéria. Inicialmente a gente tem um estado de matéria, se a matéria ela se transforma em um outro estado, a gente chama isso de uma transformação. Algumas transformações são passageiras ou reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Como exemplo dessas transformações, a gente pode citar um copinho com água, aqui um copo com água dentro, que se transforma em gelo. Esse tipo de transformação ocorre no nosso dia a dia, a todo momento na casa da gente, quando a gente coloca água no congelador. A água, ela em temperaturas baixas, como é a temperatura do congelador, ela se transforma em gelo. Isso ocorreu uma transformação. Então, esse exemplo aqui da água se transformando em gelo, da água líquida, né, que o gelo não deixa de ser água também, só que na forma sólida, é um tipo de transformação reversível. A gente tem a água líquida, quando ela é submetida a baixas temperaturas, ela se transforma, por exemplo, em cubinhos de gelo. Se a gente colocar esses cubinhos de gelo em altas temperaturas, o que vai acontecer? Ele vai derreter
e vai voltar à forma líquida que a gente tinha inicialmente. Então, esse é um tipo de transformação reversível, que ocorre a transformação, mas ela pode voltar ao ponto inicial novamente. Outras transformações são irreversíveis e depois que ocorrem, muito dificilmente, e às vezes até impossível, retornar à situação inicial. Como exemplo dessas transformações irreversíveis agora, a gente pode citar, por exemplo, o fogo. Vamos considerar que aqui é o símbolo do fogo, transformando uma árvore, como exemplo, folhagens, em cinza. Quando o fogo ele entra em contato com árvores, com algum tipo de folha ou algum tipo de planta, ele simplesmente vai queimar elas. E essas plantas, depois de queimadas, elas não têm como retornar à sua condição inicial. Uma árvore, depois, por exemplo, de queimada, ela não tem como se refazer e virar uma árvore novamente. Aqui a gente teria um exemplo de transformação irreversível. Então, agora que a gente já aprendeu o que é a química, aprendeu alguns conceitos e algumas transformações também, a gente sabe que a civilização ela foi sempre evoluindo, cada vez mais e mais, e essa evolução ocorreu também devido à procura de novas formas de obtenção de energia. Que a gente vai falar agora um pouquinho sobre energia. O mesmo vento que move moinhos em alguns países move as turbinas eólicas, modernos geradores de energia. Turbinas eólicas são basicamente turbinas existentes em algumas indústrias para a geração de energia. Essas turbinas elas são movidas através do vento. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra eólica, vocês lembrem de vento. Tá? É tudo que está relacionado ao vento. Mas afinal, o que é energia? Energia ela é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Ou seja, para a gente realizar algum trabalho, é necessário que a gente tenha energia para poder executar esse trabalho. Se a gente tem um trabalho a ser feito, ele não vai ser feito sozinho, digamos assim. A gente precisa de uma energia para isso. Reconhecemos a existência da energia pelo efeito que ela produz, ou seja, pelo trabalho que ela produz. Temos 3 tipos de energia. O primeiro tipo de energia que temos é a energia térmica. Que ela pode realizar o trabalho de dilatar um corpo. Dilatar nada mais é que aumentar o volume, o tamanho de um corpo, quando ele é submetido a determinadas temperaturas ou determinadas condições. O segundo tipo de energia que a gente tem é a energia elétrica. Essa energia elétrica ela está relacionada com eletricidade. Então, sempre que a gente pensar em energia elétrica, a gente pensa em energia mesmo que tem na casa da gente, de eletricidade, tá? A energia elétrica ela pode realizar o trabalho de movimentar um motor elétrico. Por exemplo, é todo movimento que é necessário energia para ocorrer. E o último tipo de energia que a gente vai falar aqui seria a energia química. De uma explosão, por exemplo, que pode realizar o trabalho de demolir um prédio. Então, quando ocorre, por exemplo, uma explosão, imagina que isso aqui é tipo uma explosão. E aí a gente tem um prédio. Essa explosão, ela libera energia química que tem o poder de demolir esse prédio, tá? Então, aqui estão os 3 tipos de energia que a gente viu. A energia térmica, que é relacionada com calor, a dilatação de um corpo. A energia elétrica, que está associada à eletricidade. E a energia química, que realiza o trabalho, por exemplo, de demolir um prédio, tá? É uma energia muito forte, que realiza um trabalho enorme. A química, ou melhor, a matéria e suas transformações, está sempre no nosso dia a dia, como a gente falou lá no começo do vídeo. Podemos observar o nosso próprio organismo. A gente ingere vários materiais e ocorrem muitas transformações dos alimentos no nosso estômago, no nosso intestino. Então, uma das críticas mais constantes na atualidade é que a química ela é perigosa.
responsável pela poluição no mundo. Então que fique bem claro, tá? Que isso aqui não é verdade. O problema reside no mau uso desses produtos, os produtos químicos. Como, por exemplo, podemos citar o petróleo. Ele é útil na produção de gasolina, no diesel e etc., mas torna-se nocivo, torna-se perigoso quando derramado nos mares, devido a acidentes marítimos e acidentes ambientais. Então, galera, nossa aula está se encerrando, tá? Dúvidas, sugestões, questionamentos, vocês podem enviar pra gente no e-mail. Se inscrevam, curtam e compartilhem o canal. Sigam nosso Instagram também, @ske_matizando. Fazemos várias postagens legais lá, com curiosidades e tópicos que abordam a química. Qualquer dúvida é só mandar um direct pra gente lá também. Semana que vem tem aula de exercícios desse tópico de hoje. Fiquem ligadinhos e até lá!